subir lá nossa linha com o pastor Duda. Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Aleluia. Quem está feliz aí? Eita, glória. Vamos para Efésios. Quem está animado aí? Efésios é tremendo, né, irmãos? Efésios capítulo 5. Efésios é sobrenatural. E nós estamos aqui hoje já na 9ª mensagem sobre a carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Nós vamos ler hoje, até pedir para os meninos projetar ali na NVI, a nova versão internacional. Eu costumo usar a revista atualizada, mas eu estava lendo esse texto aqui em Efésios 5, na nova versão internacional, que é a NVI, e eu achei uma tradução bem interessante. Então hoje nós vamos usar a NVI. E na NVI, Efésios capítulo 5 diz assim: portanto, conseguiu achar aí? Isso, é isso aí mesmo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois todas essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponha-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo,
também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como também a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Aleluia. Espírito Santo, mais uma vez nós te pedimos, ministra aos nossos corações. Nós estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é luz, Pai. A tua palavra diz no Salmo 119, versículo 105, que a tua palavra é luz para o nosso caminho e é lâmpada para os nossos pés. Por isso, Senhor, traga a luz mais uma vez nessa noite, Pai. Dissipa todas as trevas, assim como foi louvado aqui nessa noite, que o Senhor é aquele que brilha, a estrela da manhã, que dissipa todas as trevas, que desfaz todas as trevas. Por isso, Senhor, tira toda a cegueira dos nossos olhos, e que nós possamos compreender, Pai, mais um pouco, mais uma porção da tua palavra. Espírito Santo, nos ajude, é o que nós te pedimos mais uma vez. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, versículo 1 do capítulo 5, ele começa assim: portanto. Você lembra que na terça passada a gente falou, né? Mas Deus. Essa palavra, portanto, ela está ligando o que ele está falando no capítulo 4, o que ele terminou falando no capítulo 4. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 31. Ele diz assim: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí ele começa o capítulo 5. Portanto. Então ele está falando assim: se Deus fez isso com vocês, vocês devem fazer isso com o próximo. Vocês têm que deixar toda a ira, toda a gritaria, toda a confusão, assim como Cristo se entregou por você, assim como Cristo te perdoou, você deve perdoar o próximo. Daí ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então ele está falando assim: para você deixar tudo isso, você precisa ser um imitador de Cristo. Você precisa ser alguém que imita Cristo. E essa palavra imitar, muitas vezes ela dá uma ideia de um papagaio, né? Que imita o outro, aquilo que o outro fala. Ou imitação, às vezes você já recebeu algo lá, um relógio, vamos colocar um exemplo, um relógio. Aí você olhou lá, Rolex, você falou: oh, glória a Deus, ganhei um Rolex. Aí na hora que você vai olhar, o X ali, não é X, é Z, Rolex. Aí você fala: meu Deus, isso aqui é uma imitação. Então a gente muitas vezes acha, quando fala imitar, a gente já pensa nisso, né? Imitar como não sendo uma coisa boa, é uma imitação. Mas essa palavra imitar, que o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito, ele está falando de exemplo. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele está falando assim: pegue Deus como exemplo. Que Deus seja o seu exemplo. Aí você pode falar assim: ah, Reinaldo, mas é muito difícil ser igual a Deus, imitar a Deus. Mas ele responde aqui:
Como eu devo imitar a Deus? Como filho amado. Diga assim, eu devo imitar a Deus como filho amado. Então, isso faz toda a diferença. Porque um filho amado, naturalmente, ele imita o seu pai. Ele toma as mesmas atitudes do seu pai. Até o gesto é igual ao do pai. Até o tipo de andar é igual ao do pai. Por quê? Porque ele é um filho amado. E, naturalmente, ele vai imitar o seu pai natural. Você já viu um filho e um pai muito parecido um com o outro? Até o jeito de andar, até o jeito de falar. Por quê? Porque, naturalmente, um filho imita o seu pai. E então, Paulo está falando assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Porque se eu entendo que eu sou um filho amado de Deus, naturalmente eu vou imitar a Deus. Naturalmente eu vou fazer as mesmas coisas que Deus faz. Porque eu entendi que eu sou filho amado de Deus. Então, essa palavra imitadores é seguir o exemplo. Seguir a Deus como exemplo. E eu acho interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele toma um cuidado muito importante com o comportamento da igreja. Como a igreja deve se comportar diante dos irmãos e diante do mundo. Muitas vezes nas igrejas, as pessoas, elas achavam que o Espírito Santo faz tudo. Então, muita gente acha assim, eu vou me converter hoje, e o Espírito Santo vem sobre minha vida hoje, e amanhã eu já não sou, eu já passo a viver de uma forma totalmente diferente. E muitas vezes a gente vê que a realidade não é essa. Nós precisamos tomar um cuidado com os nossos comportamentos. Então, às vezes a pessoa acha assim, não, o cara está andando lá com a vida toda torta, naquele momento o Espírito vem sobre ele e a partir daquele momento ele passa a fazer tudo certo agora. E eu quero dizer para você que é tanto uma coisa como outra. Tanto nós precisamos do Espírito para controlar os nossos comportamentos, tanto nós precisamos mudar o nosso comportamento para ser cheio do Espírito. Então, é as duas coisas. Você precisa ser cheio do Espírito e você precisa mudar os seus comportamentos. Sabe por quê, meu irmão? Tem gente que acha assim, que o Espírito vem e a pessoa passa a parar de fazer coisa errada e não faz mais coisa errada. Vamos colocar um exemplo desse celular aqui, ó. Então eu estou aqui, não tem ninguém aqui, esse celular está aqui em cima. E aí eu olho para o lado, olho para o outro. Não tem ninguém olhando mesmo? Aí eu vou, pego esse celular e levo ele embora. Coloco ele no bolso e levo embora. Aí você pode falar assim, não, mas isso aí não pode fazer. O cara lá é cheio do Espírito. Mas, irmão, tem muita gente que não tem o Espírito e age de uma forma correta. Tem muita gente que não tem o Espírito, e se ela vê um celular aqui, ela não vai pegar, porque aquele celular não é dela. Agora, tem muita gente que diz que é cheio do Espírito, e vê um celular moscando, como a gente diz, e coloca no bolso. Então, irmão, é tanto uma coisa como outra. O Espírito Santo vem e muda o meu comportamento, mas eu também mudo o meu comportamento para continuar sendo cheio do Espírito Santo. Nós temos o exemplo de Sansão na Bíblia. A Bíblia diz que quando o Espírito vinha sobre ele, ele derrotava os inimigos, ele pegava uma queixada de jumento e matava os inimigos. Vinha uma força sobrenatural sobre a vida de Sansão. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que Sansão não vigiou nos seus comportamentos. E a Bíblia diz assim, que o Espírito deixou Sansão. E ele disse assim, eu vou me levantar e vou matar eles de novo. Aí a Bíblia diz assim, mas não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Então, é tanto comportamento como espiritual. Então, o Espírito Santo vem para mudar o meu comportamento, mas os meus comportamentos, eles precisam ser corretos para que o Espírito Santo continue realizando a obra dele na minha vida. E quando a gente lê aqui, Efésios capítulo 5, a gente vê Paulo falando de comportamento. E esta igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo,
é uma igreja que tem o seu comportamento curado. Ela tem o seu comportamento transformado. Ela tem o seu comportamento totalmente santificado, irmãos. A igreja do Senhor, ela precisa viver o comportamento correto. Então ele começa dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 2. Como que eu preciso viver? Em amor. Irmão, tem alguma outra forma de viver se não ser por amor? Tem alguma outra forma de viver em comunidade, em igreja, em casamento, em amizade, se não ser por amor? Não tem como. É só por amor. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim: eu não sei como eu te suporto. Sabe o que é? É amor. É o amor. Esse amor, ele coloca o exemplo aqui do amor de Cristo. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, como eu preciso viver em amor, Reinaldo? Um amor sacrificial. O amor que Cristo teve por nós, se entregando como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, só dessa forma que nós vamos conseguir ter relacionamentos curados, comportamentos curados, assim como Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5. Então não é impossível, irmão, preste atenção, não é impossível você viver um relacionamento curado. Não é impossível você viver um relacionamento saudável. Tudo tem que passar pelo amor. Tudo tem que passar pelo mesmo amor que Cristo teve por nós na cruz, se entregando como sacrifício. Está entendendo isso, irmão? Aí ele começa falando, vamos lá, eu quero dividir aqui, a partir do versículo 3, em 3 temas. Do versículo 3 até o versículo 7, Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual. Versículo 3, se você está anotando, anote aí. Do versículo 3 ao versículo 7, Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual. Do versículo 8 até o versículo 20, Paulo vai falar sobre o procedimento dos filhos da luz. Procedimento dos filhos da luz. E do versículo 21 ao versículo 33, Paulo vai falar sobre os deveres conjugais. Então ele começa falando da imoralidade sexual, versículo 3 ao 7. Do versículo 8 ao 20, ele vai falar sobre qual deve ser o procedimento dos filhos da luz. E o versículo 21 ao 33, ele vai falar sobre os deveres conjugais. Mas não apenas isso, né? Ele vai bem mais profundo do que isso. Eu não falo apenas sobre relacionamento conjugal. Vamos indo aí, se não der tempo, a gente termina na terça-feira que vem esse capítulo. Tá bom? Vamos lá. Versículo 3 ao 7. Paulo vai falar sobre algo que era bem comum aos efésios. Você lembra que nós falamos, desde da primeira mensagem, que a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Era uma cidade onde pessoas do mundo inteiro vinham para Éfeso para visitar o templo da deusa Diana. Diana, em romano, né? E em grego, a deusa Artemis. Então, esse templo de Artemis, ou templo de Diana, haviam naquele templo prostitutas cultuais, assim como havia lá em Corinto. Não tanto como Corinto, né? Mas nesse templo havia prostitutas cultuais, que eram mulheres que trabalhavam no templo para se prostituírem, fazendo daquilo como uma oferta à deusa Diana. Então aquela cidade era uma cidade imoral. Haviam orgias dentro do templo, havia muito vinho, havia imoralidade sexual, haviam prostitutas cultuais.
E aí Paulo vai falar com esses irmãos que se converteram. Esses irmãos que não eram judeus, que eram gentios. E Paulo fala para eles assim, olha, tome cuidado com a imoralidade sexual. Então Paulo está trazendo no contexto daquela igreja, uma igreja que sabia muito bem o que Paulo estava falando, sobre a questão da imoralidade sexual. E a gente, irmãos, nós moramos num país onde a imoralidade sexual também é grande. O Brasil, muitas vezes, em outros países, é conhecido pelo carnaval, que é a festa da carne. Muitos homens de vários países do mundo vêm para o Brasil atrás de prostituição. Então, isso também se enquadra ao nosso país, o Brasil, não apenas para Éfeso, mas também para o Brasil. Existem algumas coisas, irmãos, que trazem esse mal para o Brasil. Uma das coisas é a idolatria. A idolatria, ela traz alguns pecados, algumas coisas para um país. Violência e imoralidade sexual e sincretismo religioso. Então, onde há idolatria, há violência, há imoralidade sexual e há sincretismo religioso. Então, Paulo vai falar para eles assim, olha, versículo 3, vamos acompanhar aí, versículo 3. Ele começa dizendo assim para os irmãos de Éfeso: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para o santo. Preste atenção, essas coisas não são próprias para o santo. Então o que ele está falando? De comportamento. Se o Espírito Santo, como alguns crentes imaginam, que o Espírito Santo vem e muda o comportamento na hora, se ele fizesse isso, Paulo não precisava estar falando isso aqui. Paulo não precisava falando assim, olha, essas coisas não são próprias. Aí o irmão de Éfeso fala, ô Paulo, mas eu sou cheio do Espírito. O que você está falando? Você está doido? Comigo não tem esse problema. Então, meu irmão, entenda, é tanto espiritual como comportamental. E é tanto comportamental como espiritual. Então, o Espírito Santo, ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, tem gente que tem esse problema, né? Tudo ele quer culpar Deus, quer culpar o Espírito. Não, por que o Espírito Santo deixou o cara ir para a imoralidade? Irmão, o cara que quis ir. Ele que foi, ele que quis agir daquela forma. E quando a pessoa decide fazer isso, o que o Espírito Santo faz? Vai embora. Vai embora. Ele vai embora da casa mesmo, não tem como. Então ele fala que a questão da imoralidade sexual, a gente nem pode fazer menção disso. Que não haja entre vocês nem sequer menção da imoralidade sexual. E quando nós falamos, irmãos, isso aqui, nós poderíamos aprofundar um pouquinho mais se nós estivéssemos só em casais aqui. Um dia, quem sabe, Deus nos dá essa graça, né? De trazer uma palavra diretamente para casais. Mas o que é imoralidade sexual? Resposta. Para que nós possamos entender o que é imoralidade sexual, nós temos que entender o que é moralidade sexual. Se eu quero entender o que é imoral, eu tenho que entender o que é moral. O que é moral? O que é moralidade sexual? É o sexo e tudo que se relacione a sexo entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, nos padrões bíblicos. Eu vou repetir, se você estiver anotando aí, anote. Moralidade sexual é o sexo e tudo que se relacione ao sexo entre um homem e uma mulher dentro do casamento nos padrões bíblicos. Então isso é moralidade sexual. Não só sexo, mas tudo que é relacionado ao sexo, separado, é apenas para um homem ou uma mulher dentro do casamento, nos padrões bíblicos. Tudo que não for assim é imoralidade sexual.
Tudo que não for um homem e uma mulher casados, nos padrões bíblicos, é imoralidade. Está entendendo isso, irmão? Então, moralidade é o sexo e tudo que se relaciona ao sexo entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Isso é muito importante, irmão. Um homem e uma mulher dentro do casamento nos padrões bíblicos. Porque virou uma bagunça, né? Então tem que deixar claro, um homem e uma mulher dentro do casamento nos padrões bíblicos. Então, imoralidade está ligada ao que eu faço, ao que eu falo, ao que eu penso, ao que eu vejo. Então não é apenas o sexo em si, mas é tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso e tudo o que eu vejo. Na parte do fazer, o que é imoral na parte do fazer? Fornicação é imoralidade sexual. O que é fornicação? Sexo entre duas pessoas não casadas. Isso é fornicação. Adultério, que é o sexo entre duas pessoas que têm o seu cônjuge, mas que praticam sexo fora do casamento. E prostituição. Então essa está ligada ao que eu faço. Fornicação, adultério e prostituição. Ao que eu falo, presta atenção, irmãos, não é apenas o que eu faço, mas é o que eu falo. O que eu falo? O que está ligado à imoralidade ao que eu falo? Piadas sujas é imoralidade sexual. Sabe pessoa que só gosta de contar piada suja? Vou contar uma piada. Você pode sair de perto, que é piada suja. Palavras de duplo sentido. O cara que tudo que você fala, ele já pensa bobagem. Palavrões. Isso está ligado à imoralidade sexual, ao que eu falo, ao que eu penso. Pensamentos impuros. Presta atenção, irmão. Pensamentos impuros. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que vem do alto, tudo isso deve ocupar a minha mente, porque até o que eu penso. O que Jesus falou? Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele só pensou, ele já cometeu pecado. Então Jesus está falando assim, lembra que os antigos falaram, o que está escrito na lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. Então isso é muito sério, irmão. Até o que eu penso eu tenho que vigiar. Também ligado ao pensamento, sonhos eróticos. Aí você vai falar, Reinaldo, mas como que eu vou controlar o meu sonho? Não tem como. Eu estou lá dormindo, eu sonho. Irmão, faz um teste, ora antes de dormir. Fala assim, Senhor, eu não quero ter nenhum sonho, Pai, que desagrada ao Senhor. Eu não quero ter nenhum sonho, eu quero ter só sonho de coisa boa, de anjo, de céu, da glória de Deus. Eu só quero ter esse tipo de sonho. Com certeza você não vai ter sonhos eróticos, porque isso também é imoralidade sexual. E tudo aquilo que eu vejo com os meus olhos, isso está ligado à pornografia, a filmes. Muitas vezes o filme não tem uma cena pornográfica, mas o filme inteiro ele tem uma linguagem pornográfica. Você já começou a assistir um filme assim, que tinha até um nome bonito? Vou assistir esse filme. De repente, irmão, o filme inteiro era só palavra de duplo sentido, era só uma linguagem obscena. E aí, meu irmão, o que nós temos que fazer? Desligar na hora a televisão. Tirar da hora daquela série, daquele filme. Por quê? Porque isso também é impureza sexual. Uma vez uma pessoa, eu sempre ouvi as pessoas falando, Game of Thrones.
Assiste Game of Thrones, é legal, e não sei o quê. Aí um dia eu fui tentar assistir, irmão. Eu não consegui assistir, não. Eu não consegui assistir Game of Thrones. Por quê? É só sujeira, é só impureza, é só palavras que não convêm a um servo de Deus. Então isso também é impureza. Não é só o ato em si que é impureza. Tudo isso também é impureza sexual. Seriado. Você começou a assistir uma série lá, Irmãos, eu não entendo por que as pessoas gostam de colocar palavrão no meio da série. A série é boa. Não tem muita coisa, não tem coisa ruim. Mas, de repente, palavrão, e palavrão, e palavrão. Meu Deus, irmãos. E muitos crentes falam assim, não dá nada não, Reinaldo. Dá sim, irmão. Isso aí é uma brecha que você está abrindo. E uma brechinha que você abre, o demônio, ele entra. E quando ele entra, meu irmão, a missão dele é destruir. É destruir. Então, nós precisamos vigiar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente vê. E o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso e também para nós aqui nessa noite, ele fala sobre isso, que nem deve haver menção de impureza no nosso meio. Versículo 4. Não haja obscenidade, palavras obscenas, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Ação de graça. Você já ficou escandalizado de você conversar com um crente e ele só falar palavras obscenas? E você pensar assim, meu Deus, é crente ainda? Misericórdia. É só, olha o que ele diz, irmão. Conversas tolas. Conversas tolas. Conversa que não vai levar para lugar nenhum. Conversa que não vai edificar nada. Que daí você sai da conversa, você sai pior do que você começou a conversa. E ele diz que conversas tolas, gracejos imorais. Isso não deve haver entre os cristãos. E isso é comportamento. É comportamento. Isso não deve, isso é inconveniente. Mas, ao invés disso, ação de graças. É tão gostoso, irmão, você conversar coisas da palavra de Deus. É tão gostoso você falar das maravilhas de Deus. É tão gostoso você conversar coisas que edificam. Como eu gosto de conversar com pessoas. Irmãos, eu fico ali só ouvindo. Só ouvindo. Pessoa que tem conteúdo. Pessoa que você fala uma coisa, ela já vem, ela já acrescenta aquilo em você. Aí você sai da conversa mais sábio ainda. Mas tem gente que você conversa com ela, que você fala assim, meu Deus, eu perdi 10 minutos da minha vida. Misericórdia. Vamos continuar aqui. Mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro. Então, ele fala aqui, meu irmão, de alguns tipos de pecado. O imoral, o impuro, o ganancioso, que é idolatria, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha como é sério o negócio, irmão. Olha como é sério o negócio. Uma pessoa que é impura, ela não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então que nessa noite nós possamos mudar os nossos comportamentos. Que nessa noite nós possamos parar e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu estou deixando meus pensamentos pensar coisas impuras? Por que eu estou assistindo filmes que não edificam? Assistindo séries que não edificam? O que eu estou fazendo? Se a Bíblia diz que todos os que fazem isso
não herdarão o reino de Deus. Isso tem a ver com a nossa salvação. Aí você fez de tudo certinho, foi para a igreja, se batizou, orou, aí jejuava, fazia tudo certo, mas gostava de assistir um filme imoral. Aí você não entra no céu, por quê? Porque gostava de coisas imorais. Dá para entender isso, irmão? Então isso tem a ver com a nossa salvação. Então ele continua dizendo, versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Não participem com eles. Aí você pode falar assim, não, Reinaldo, mas eu estou só lá, eu só estou no meio. Eu não falo nenhum palavrão, eu não conto nenhuma piada. Eu só estou ali, eu estou evangelizando. Eu estou falando de Deus. Será, irmão? Sendo que o apóstolo Paulo está falando aqui, não participem com eles dessas coisas. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas. Agora, ele já falou da questão da imoralidade sexual, que nós já entendemos aqui, que não é apenas aquilo que a gente faz, mas é aquilo que falamos, que pensamos ou que vemos. E ele fala qual que deve ser o nosso procedimento a partir do versículo 8. Como que deve ser o meu procedimento então, Reinaldo? Agora, eu preciso viver como filho da luz. Diga assim comigo, eu preciso viver como filho da luz. É assim que nós precisamos viver. Não como filhos das trevas, porque antes nós éramos filhos das trevas, mas agora nós somos luz no Senhor, e por isso nós precisamos viver como filho da luz. E como que um filho da luz age? Versículo 9, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Aleluia. Olha a diferença, irmão. Alguém que vive nas trevas, alguém que vive no engano do pecado, alguém que vive na imoralidade sexual, para alguém que vive na luz, que vive em bondade, que vive em justiça e que vive em verdade. Aleluia. Então, toda vez que você vê na Bíblia essa palavra, trevas, você imagine assim, trevas como mentira, ignorância e engano. E toda vez que você vê essa palavra luz, você pensa em verdade, revelação e clareza. Viver na luz é não ter nada escondido. Viver na luz é viver às claras. Viver na luz é não ter nada oculto. Viver na luz é não viver nas trevas. Lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que havia trevas na face do abismo, a palavra trevas ali é a palavra ignorância. É a mesma origem da palavra ignorância. Aí quando a Bíblia diz assim, e houve luz. O interessante é que o sol vai ser criado bem à frente. Primeiro ele fala assim, e houve luz. O que é essa palavra luz? Verdade. Olha que coisa interessante. Havia trevas, havia ignorância. E a Bíblia diz, e Deus disse, haja luz, haja verdade. Então, para alguém que vive nas trevas, ela vive no engano. Mas para alguém que vive na luz, ela vive na verdade. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se ele falasse assim, olha, antes vocês viviam no engano, nas trevas. Agora vocês vivem na luz, porque eu sou a luz, eu sou a verdade. Você pode dar um glória a Deus por isso? E o fruto da luz é bondade, justiça
e verdade. Diga comigo assim: bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Isso aqui é interessante, irmãos. Olha o que diz na NVI, capítulo 5, versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, tudo que eu for fazer, a minha pergunta tem que ser assim: será que isso é agradável ao Senhor? Tem gente que gosta daquele negócio: ô pastor, pode isso? Ô pastor, pode aquilo? Ô pastor, posso beber cerveja? Ô pastor, posso tatuar? Ô pastor, posso ir com a minha mulher no motel? A pessoa quer, não, sim, pode. Não, não pode. Irmão, é só você fazer essa pergunta aqui do versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Será que se eu beber... Isso aqui, irmão, isso aqui é água, tá? Isso aqui não é cerveja, não. Será que se eu beber um copo de cerveja, será que isso é agradável ao Senhor? Será que se eu fizer uma tatuagem, é agradável ao Senhor? Fala a resposta, Reinaldo. Não sei, você tem que ver se é ou não. Será que se eu for com a minha mulher no motel, isso é agradável ao Senhor? É só você fazer essa pergunta. E ele está falando: aprenda a discernir. Se eu preciso aprender, é porque não é fácil discernir. Aprenda a discernir, aprenda a entender se isso é agradável ao Senhor ou não. Será que se eu assistir essa série é agradável ao Senhor? Será que se eu assistir esse filme é agradável ao Senhor? Será que se eu estiver com essas é agradável ao Senhor? Isso é o ponto-chave desse capítulo. Aprenda a discernir. Uma igreja que vivia em um contexto de imoralidade, ela precisava aprender a discernir se aquilo era agradável ou não ao Senhor. Então, meu irmão, se uma pessoa vir perguntar para mim, eu vou falar a minha opinião. Falar: irmão, para mim, isso não é agradável ao Senhor. Mas você precisa aprender se isso é, você precisa discernir se isso é agradável ou não. Tem coisa que não é pecado, irmão. Tem coisa que não é pecado, mas não é agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que não é pecado, mas para mim não serve mais. Eu era fanático por futebol, irmão. Minha esposa está ali, ela sabe. Eu assistia, podia estar jogando, não sei, o Ibis com o CAC, com o Cambé. Eu assistia tudo quanto é jogo. Futebol alemão, futebol, podia ser o que for, futebol da Coreia, se estivesse passando, eu assistia. E um dia o Espírito Santo falou para mim. Falou no meu coração. E aí, meu irmão, nunca mais. É bem difícil eu assistir um jogo hoje. Ainda mais que o São Paulo, ultimamente, só está perdendo, né? Aí, ó, agora está bem, né, João? É pecado assistir jogo, irmão, de futebol? Hã? É ou não? Aprenda a discernir, né? Não sei. É igual novela, né? Novela também, né? Às vezes está lá assistindo uma novela que não tem nada de moral, é uma novelinha até bonitinha. Mas daí o Espírito Santo fala: ô, minha filha, essas 2 horas você está assistindo essa novela, você acha que você não poderia estar na minha presença? Não é assim, Guina? 2 horas assistindo um jogo e o time ainda perde. É raiva. Aí o Espírito Santo vem aí, ó, se tivesse dessas 2 horas me buscando, olha, perdeu 2 horas do tempo, né? Então isso, irmão, é isso que eu estou falando. Tem coisa que não é pecado, mas que não agrada a Deus. O nosso tempo é algo preciosíssimo, irmão. Quando você trabalha na sua empresa, a empresa está pagando o seu tempo. Sabia disso? Você está vendendo o seu tempo para a empresa. De tão precioso que o seu tempo é. Você está vendendo 8 horas do seu dia para aquela empresa.
Então, o tempo é caro. O tempo é precioso. Então, nós precisamos aprender a gastar, não a gastar, né? A aproveitar o nosso tempo com coisas que edificam. Coisas que edificam. Então, ele diz assim, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, faça essa pergunta. Pegou lá o copo de vinho. Será que se eu beber esse vinho é agradável ao Senhor? Será que se eu for para este lugar é agradável? Será que se eu andar com essa pessoa é agradável? Então, tudo isso nós precisamos pensar, meu irmão, no nosso comportamento. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visível todas as coisas. Então eu preciso viver na luz. Eu não posso ter nem um fiozinho desencapado. Sabe? Eu não posso ter nem um boleto vencido. Está entendendo, irmão? Eu não posso ter nada oculto. Porque a Bíblia diz assim, que não há nada oculto aos olhos de Deus. Não há nada. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então eu tenho que pagar os meus boletos. Não posso fazer igual Adão, não, Senhor, o boleto é da mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, eu tenho que fazer igual Davi. Senhor, o boleto é meu, eu vou pagar esse boleto. Eu vou pagar. Eu errei, eu pequei, e eu quero que isso venha à luz. Então, tudo aquilo que eu faço em oculto é trevas. Escute isso. Tudo aquilo que eu faço em oculto é treva. Se eu não posso deixar a minha vida às claras, eu estou vivendo nas trevas. Mas quando a luz vem, ela revela todas as coisas. A luz revela todas as coisas. Por isso, irmão, eu sempre dou esse exemplo. Às vezes tem gente que fala assim, ai não, eu vou parar de ser crente porque eu peco. Aí quando eu peco, eu sinto uma dor, eu sinto uma tristeza, então eu vou deixar esse negócio para lá. Meu irmão, você tá pensando totalmente errado. Por causa desse sentimento que você tem, você está no caminho certo. Porque imagina uma pessoa com a roupa tudo suja, e quanto mais ela vai se aproximando da luz, mais a sujeira dela ela vai vendo. Então esse sentimento que eu tenho certeza, eu tenho, que você tem, esse sentimento de arrependimento, esse sentimento de uma culpa, entre aspas, né? Isso aí quer dizer que você está se aproximando da luz. Esse sentimento de sujeira é porque nós somos sujos mesmo, irmão. E quanto mais nós vamos aproximando da luz, que é Deus, mais a nossa sujeira vai sendo revelada. Então tem uma coisa que me admira nos homens, nos grandes homens de Deus, é que todos eles reconheceram seus pecados publicamente. Publicamente. Eles não jogaram a sujeira para baixo do tapete. Lembra do Davi Silva? Diante de todo mundo, ele falou, gente, ó, eu fazia isso, eu mentia nas mensagens, eu inventava as coisas, mas eu estou aqui para pedir perdão à igreja. E se levantou. E agora aqueles homens que jogavam a sua sujeira por baixo do tapete. Então, a característica de alguém que está na luz é enxergar a sua sujeira e não jogar para baixo do tapete. Então, meu irmão, se nós estamos na luz, versículo 13, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso, vamos encerrar aqui no versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Diga assim bem forte, desperta,
ó tu que dormes. Irmão, por que ele está falando isso? Porque a ignorância, a treva, ela traz dormência espiritual. As trevas traz dormência. A pessoa, ela fica adormecida. É por isso que lá no versículo 30, do capítulo 4, nós vamos falar disso na próxima terça, ele diz, capítulo 5, deixa eu achar aqui, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele fala isso? Porque quem está na treva, irmão, ele vive como bêbado. Ele não tem domínio sobre ele. Ele vive adormecido. Ele vive fora de si. E ele fala, não vivam dessa forma, embriagados. Não vivam dessa forma, como bêbados, que não têm domínio, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Então o bêbado é aquela pessoa que não tem domínio. Ele encosta num lugar, ele já dorme. Por isso que ele está falando, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Meu irmão, nós precisamos ser uma igreja despertada. Não uma igreja que está dormindo. Uma igreja que está acordada. Quantos aqui estão acordados aqui? Aleluia. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Desperta. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, desperta. Lembra de ontem, depois do almoço, a mensagem? Depois do almoço, todo mundo sentou ali, aí o pastor Júnior começou a falar bem mansinho. Aí eu olhava para um... Vamos deixar para lá, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Meu irmão, todas as trevas vão embora. Nós cantamos aqui, né? As trevas se vão diante da luz do Senhor. Diante da verdade da palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar, nós vamos continuar na terça-feira que vem. Não deu nem para chegar no versículo 15, né? Mas nós vamos continuar aqui do versículo 15. Amém? Feche os seus olhos. Peça para o Senhor jogar luz na sua vida nessa noite. Peça para o Senhor te livrar de toda a imoralidade. Peça para o Senhor mudar o seu comportamento nessa noite. Toma a decisão hoje de deixar tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude. Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, mudar os nossos comportamentos. Que nós possamos deixar toda a imoralidade sexual, todos os pensamentos impuros, todas as palavras torpes. Senhor, toca nos nossos lábios, assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías. Senhor, toca nos nossos olhos, assim como o Senhor tirou a cegueira espiritual de Paulo. Senhor, toca na nossa mente, toca no nosso coração, toca nos nossos ouvidos. Peça para o Senhor nessa noite. Peça para o Senhor tocar nos teus olhos. Que os nossos olhos, Senhor, não venham ser inclinados para o mal. Tira toda impureza sexual dos nossos olhos. Toda impureza sexual dos nossos ouvidos. Tira toda impureza sexual da nossa mente. Que os nossos sonhos venham ser sonhos edificadores. Possam ser sonhos de coisas que agradam ao Senhor. Senhor, toca nos nossos lábios. Muda o nosso linguajar. Muda, Senhor, a nossa boca, Pai. O nosso falar. Senhor, toca nessa noite no nosso coração. Tira toda impureza de dentro de nós, Pai. Nós queremos viver na luz. Nós queremos viver na luz. Aleluia. Levante a sua mão. Peça a luz do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Peça para o Senhor revelar toda a sujeira. Peça para o Senhor revelar toda a sujeira na tua vida. E que nessa noite o sangue de Jesus venha limpar toda a sujeira em nós.
Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse restante de semana, Pai. Derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Nos dê, Pai, um final de semana abençoado. Abençoa o trabalho aqui de sexta-feira, o trabalho dos jovens no sábado, o culto do domingo de manhã, domingo à noite. Manifesta a sua glória, Pai, em nosso meio. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Aleluia!